Boa noite a você que acompanha o perfil aqui da Rede Sempre TV. Eu sou Patrícia Lane, jornalista, escritora, palestrante, atriz. Tantas coisas somos, né? Tantas coisas fazemos, tantas coisas somos capazes de reinventar, de ressignificar. Tantas coisas a vida faz com a gente, né? E o que será que a gente consegue fazer com aquelas coisas que nos pegam assim de surpresa, que às vezes nos ferem, nos machucam, nos entristecem, tenta até fazer com que a gente pense que a vida não vale a pena. Como superar os desafios da vida? Você está na Rede Sempre TV, acompanhando pelo Instagram. Em breve esse material vai estar sendo veiculado também no YouTube e na grade de programação da Rede Sempre para todo o Brasil via streamer. É isso mesmo. Nós somos a TV a cabo do município de Lauro de Freitas, que fica na Bahia, coladinho aí com a capital Salvador, e somos também uma TV via streamer. Chegamos em todo o Brasil pela Uzi Telecom, pela DJR TV, pela Uva TV. Um grande abraço aí pro pessoal da Uva TV, sempre carinhoso aqui conosco. A CDN TV distribui o nosso canal aí para milhares de aplicativos de TV por assinatura. A Olé TV, um grande beijo aí pro pessoal da Olé, o Galo. Gente, muito obrigado pelo carinho de vocês em veicular o nosso canal. Um grande abraço também para a Yu TV. São tantos aplicativos que se eu for falar o nome aqui, eu vou esquecer. O que importa é que você que está aí do outro lado tem centenas de oportunidades e possibilidades de nos assistir. E tem uma coisa também que eu tenho esquecido de falar, são os nossos sites. Eu vou pedir até para o João colocar depois o endereço dos nossos sites para vocês. Então você pode assistir tudo que a gente faz na Rede Sempre através dos nossos sites, sem pagar nada por isso, gente. Nós temos 3 endereços: tvsempre.com.br. Você acompanha notícias do Brasil inteiro e acompanha a nossa programação. Lá tem um linkzinho que você toca e você vai ouvir a rádio. Na rádio tem mensagens de muitos escritores, inclusive do Ivan Maia, que estava aqui ontem com a gente. Tem mensagens minhas, é claro. Tem também a Rede Sempre TV. A Rede Sempre TV é um outro site onde você também escuta a rádio e você assiste a nossa programação. E tem a nossa retransmissora, que é a Rádio do Trabalhador. É a nossa mais nova retransmissora, o mais novo veículo do grupo, por qual eu tenho assim um carinho enorme, muito grande, porque fala com o trabalhador brasileiro, fala com a trabalhadora brasileira, né? Não fala simplesmente sobre trabalho, mas fala sobre essas pessoas que constroem o Brasil, que estão dia a dia vivenciando a realidade de construir um país, de construir as suas famílias e de trazer esse legado tão grande que o brasileiro tem de ser tão trabalhador. Hoje, aqui na Rede Sempre, eu vou receber uma grande profissional baiana, ela que é uma pessoa maravilhosa e que tem também a graça de fazer parte do Pode Amar comigo, que é o meu podcast maravilhoso sobre amor. Vocês sabem que o amor faz parte da minha vida em todas as esferas, em todas as áreas, em todos os segmentos. E amar intensamente pode ser uma doença também. E a gente discute muito isso junto, e eu quis convidar a Cris Luiza para estar aqui nessa série de lives sobre o Setembro Amarelo. A Cris já está na live. Muito obrigada a você que já entrou. Gente, muito obrigado mesmo. A coisa mais incrível do mundo é ter audiência no dia de hoje, né? É muito difícil a audiência. Eu tenho muita gratidão. Já enviei o convite aqui para a Cris. Basta ela aceitar para a gente poder bater esse papo bem legal. Oi, Cris! Como você tá linda, de Olá, branco? olá, Paty, olá a todos que nos acompanham nessa live. Que prazer estar aqui de novo contigo. Ah, é uma honra, né? Eu fico muito feliz mesmo. Mandar um beijo para nossa amiga Regina, né, que nos apresentou. Ela que está Exatamente. confiando em Portugal. Você tem visto aí como é que ela tá? Tá de Ela férias. tá, Eu ela vi que ela tá tá, com férias. Olha que coisa maravilhosa, né? Quantos meus amigos tiram férias e fico muito feliz porque isso demonstra o quanto as pessoas se amam, né? Parar, fazer pausas é muito importante, não é, é Cris? você colher, né? Tudo que você plantou, é você ter um momento de parar um pouquinho, de refletir e de aproveitar. Eu acho que a vida da gente está tão corrida
que muitas vezes a gente esquece, né? A gente entra como uma máquina num processo em que a gente não consegue reconhecer o que nós construímos. A gente não consegue nem ter essa noção clara do que é que a gente está construindo. Ficou no automático. A gente entra no piloto automático. E a hora de parar e de sentir, né, o quanto nós somos abençoadas, o quanto a gente tem que ter de gratidão pela vida, né? Já começar falando sobre duas coisas importantes, né? Sobre a pausa e sobre a amizade. A live com a Cris, gente, ela fala como ter uma vida leve, né? E assim, a gente acabou trazendo Regina, que foi quem nos conectou, e Regina, na minha vida, é um prêmio, porque é alguém que é uma jornalista, né? As pessoas conhecem muito ela, e ela respeita muito o meu trabalho, me honra muito. E acabamos desenvolvendo uma amizade muito grande do ponto de vista profissional, né? E também do ponto de vista pessoal. E acho que isso, a amizade traz leveza. O que você acha sobre isso? É possível a gente realmente ter uma vida leve nesse mundo tão competitivo, nesse mundo que, no fundo, é quando a Bíblia fala assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, chega a dar um frio na barriga da gente, porque são tantas coisas ruins, são tantas coisas difíceis. Como fazer com que essas coisas realmente cooperem para o nosso bem? Como ser leve, Cris? Existe algum caminho, alguns insights, alguma receita, alguma Existe. luz no fim do túnel? Existe. Existe o que a gente chama de paz, paz interior. E o que é essa paz interior? É você estar conectado entre o que você pensa, né? E como você age, como você se comporta. A gente teve uma live maravilhosa com você na quarta-feira, justamente falando sobre essa programação. O que é seu nome interno? O que você vibra? Né? Muitas vezes a gente vê disseminando formas de positivismo, que a gente chama até de positivismo tóxico. Que é vou dar um exemplo para você. Eu tenho uma prova amanhã, muito difícil, e eu estou aqui. Meu Deus, amanhã eu vou tirar 10 na prova, eu vou lembrar de tudo, eu não vou ter branco, eu vou, né, acordar serena. Isso tudo, muitas vezes, vai te trazendo mais ansiedade, porque lá dentro o coração tá, meu Deus, como é que eu vou conseguir tudo isso? Será possível? Como é isso? Como é que eu vou segurar a ansiedade? Né? Estudando Então, mesmo, a pessoa me lembra, né? você tá ali, né, num positivismo que vai chegar uma hora que o seu coração, a ansiedade vai ser tamanha, porque não é aquilo que você está vibrando. Como é que você faz para ter uma prova no outro dia que seja eficiente, eficaz, que você esteja tranquilo? É você entrar na sua vibração, né? É você parar um momento. É a meditação que a gente tanto fala, mas meditação não é ficar 30 minutos, ótimo para quem consegue, né? É você parar, respirar, é você sentir seu corpo. É você confiar que você está fazendo o melhor que você pode num mundo cheio de tantas tarefas, seja no mundo familiar, seja no mundo profissional, seja no pessoal. A gente, no meio de tudo isso, com certeza, todos nós, isso eu sempre falo, estamos fazendo o melhor que a gente pode dentro do nosso nível de consciência. Quanto mais consciência, quanto mais autoconhecimento, mais eu consigo, né, chegar no patamar de ter essa realização e tranquilidade maior. Mas a receita do bolo é justamente olhar para dentro. Tem uma frase de Platão que eu gosto muito, que é assim: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Uau! Nada aqui fora do que a gente vê, se não está conectado com o interior, é realidade, Paty. É tudo uma grande ilusão. A ilusão das expectativas que as pessoas têm a respeito de você, a ilusão das expectativas que você coloca a respeito de si mesmo para agradar os outros. Tá? E quando a gente para e fala o que eu realmente quero, aonde dentro de mim algum dia eu quis isso. Porque eu vejo muita gente com o que chama de sucesso, tá? Pessoas que você olha e fala, meu Deus, aquela pessoa tem um sucesso. Mas são pessoas extremamente infelizes.
que dariam tudo para ter uma vida diferente, né? Que desconexão. Então, o que é? O que é, vamos colocar de uma forma bem didática, o que seria essa abundância, né, que a gente tanto busca na nossa vida? O que seria a gente reconhecer a nossa riqueza? É por tudo E aquilo essa que você precisa. inquietação, Hã? isso que você está falando é muito legal, porque assim, essa inquietação que mexe com as pessoas às vezes elas conquistam algo agora e daqui a pouco vem já essa inquietação, aquilo já não serve, né? Ou não conseguem celebrar de fato, vivenciar ao máximo uma vitória e já estão ansiosos. Essa busca, esse vazio, é Sim, olhando para dentro que a gente consegue sim. preencher? Olhando para dentro. E Jung chama isso de desejos vazios. Então, eu vou dar um exemplo meu. Meu pai era médico, eu venho de uma família com muitos médicos. Então, quando criança, eu queria seguir aquele modelo de ser médica. Uma vez que, né, eu tentei vestibular uma vez, não consegui, né, entrar na faculdade de medicina. E aí eu fui atrás daquele exame que a gente falava, que era o exame de olhar qual a profissão era ideal para você, né? E fui para a área de Vocacional. comunicação. Hã? Teste vocacional. Obrigada. E o meu deu comunicação. Eu Uau. falei, como assim, né? E aí fui para a faculdade de Relações Públicas e eu me descobri na comunicação. Embora já fazendo a faculdade de comunicação, o viés sempre na parte da psicologia, né? Meu TCC foi como aplicar a inteligência emocional em instituições de ensino. Então já tinha esse viés do cuidado com a mente, o cuidado com as emoções, né? E mais para frente eu fui para a área então de publicidade, de relações públicas e depois entrei em laboratório farmacêutico e eu fui muito, vamos colocar para o mundo, para a realidade, foi muito próspera, né? Consegui realmente galgar vagas e cargos muito importantes, mas aquilo não me fazia feliz. E eu adoeci. E quando eu adoeci, que eu fui para a área, fui fazer a terapia e eu descobri Jung. Foi quando eu acho que eu olhei para dentro e acordei. E aí eu vi, isso é o que me realiza. Mas a vida inteira eu queria ser, vamos colocar, realizada financeiramente e com poder, né, dentro do que eu fazia, tendo cargos que chamassem a atenção, tivessem relevância para agradar a meu pai, para agradar aquele, né, que tinha em mim uma expectativa enorme de seguir aquele caminho da medicina e que eu não fiz. Né? E quando eu descobri que aquilo não era algo para mim, que aquilo era algo que realmente era querer atender e querer ser tão grande quanto ele desejava, aí foi a minha grande rasteira. Porque, na verdade, ele não desejava nada, ele desejava a minha felicidade. Né? Isso ele foi Verdade. muito claro na conversa que eu tive com ele. E eu entrei na área da psicologia, que aí eu fui fazer o curso, né, da psicologia analítica junguiana e entrar nessa área holística, que hoje é o meu viés também, é o que eu sigo, né, nessa transcendência entre matéria e espírito, que eu acho que é tão importante para a gente ter esse equilíbrio. Né? Seja na religião que for, seja no caminho que você escolher, mas entender essa conexão entre você e o Criador é imprescindível para, vamos dizer, sabe aquele vazio que a gente sente lá dentro, que muitas vezes a gente não sabe o que é, que a gente fica na busca, na busca, na busca. Né? A gente compreender que o Deus lá fora é o Deus que está aqui dentro. Foi Ele que nos deu a vida. E é essa É uma conexão que traz alegria. é uma ansiedade, assim, digamos que natural do homem, da mulher, né? Nós somos seres de expectativas, né? A gente fala tantas frases prontas, tipo, Deus tem um plano para sua vida, você tem um propósito, né? Tudo na vida tem um propósito, nada é por acaso. São muitas frases que vão fazendo com que a gente vá sustentando coisas, né? Às vezes até coisas ruins.
Tipo assim, vão acontecendo coisas, aí você fala assim, não, mas deve ser a vontade de Deus para mim, né? Deus, ele tem um propósito para tudo, nada por acaso, essas coisas assim. Eu não estou querendo, digamos, diminuir a fé de ninguém, porque inclusive eu creio muito em Deus, mas às vezes a gente pega essas frasezinhas prontas e vai colocando como se elas fossem curativos em feridas que a gente tem, né? Então, assim, é a vontade de Deus, um curativo. Ah, é porque lá na frente você vai saber por que aconteceu assim, curativo. E a gente não vai realmente se autoavaliando, não vai pensando em si mesmo. Não para dizer, poxa, por que eu estou assim? Por que isso está acontecendo comigo? Por que as minhas conexões estão refletindo isso? Onde eu posso realmente ser cooperador desse universo? Onde eu entro nisso? Será que nós somos tão fantoches que tudo é a vontade do soberano? E assim, onde é que está a nossa vontade? Ah, não, nós temos livre-arbítrio, então é culpa nossa. Onde está o divino que não nos protege? Então, assim, como ter esse equilíbrio entre essa matéria e entre esse espírito? Porque a gente escuta muitas coisas em todas as religiões, né? A gente não quer falar de religião, mas a gente sabe que a religião ela é uma vertente de segurança para o homem, né? Quando você é católico, quando você é evangélico, ou quando você é espírita, ou de qualquer outra religião, querendo ou não, você tem ali normas, doutrinas, princípios, valores, e eles vão norteando a sua vida. É como se o homem não pudesse viver simplesmente aleatório. Como encontrar esse equilíbrio? A terapia e a terapia holística, no seu caso, ela traz esse suporte para gente? A terapia holística, ela é justamente a integração entre pensamento, entre emoção e ação, comportamento, né? Muitas vezes a gente vive em ciclos repetitivos. Você já notou que muda o ambiente, mudam as pessoas, mas a moral da história está sempre a mesma. E aí a gente entra nessa questão que você falou de Deus, né? Nós trazemos todas as nossas imperfeições para Deus. Quando a gente faz uma oração e a gente coloca o que está no nosso coração, não no nosso pensamento. Isso é muito importante entender. Pensamento, você emana, né, ondas elétricas. Coração, que é o que você sente, ondas magnéticas, campo eletromagnético, ou seja, eu estou emanando e atraindo. O que você atrai para si é o que está no seu coração, que são as suas emoções, tá certo? Isso é importante entender. Então, eu estou ali numa oração de verdade, com as minhas emoções, abrindo meu coração, não na oração mecânica ou na reclamação. Porque quando você reclama, você está clamando por algo novamente. Então, estou aqui falando, meu Deus, minha vida não anda, me ajuda, Senhor, o que é que eu faço para minha vida melhorar? Estou reclamando, ou seja, estou pedindo que isso aconteça mais na minha vida, porque é esse meu sentimento. Então, vamos reprogramar essas reclamações, porque reclamar é você dizer a Deus que você quer exatamente aquilo que está acontecendo. Tá? É como se dissesse assim, eu sou forte o suficiente, manda mais, manda que eu aguento. Tá? Porque você está emanando isso. Então, dentro dessa questão das emoções, do que você sente dentro de você, você consegue ir organizando a sua vida. Você consegue ir dando os parâmetros para você conquistar aquilo que realmente faz parte da sua essência. E isso vai deixando a sua vida mais leve. O sentido da terapia holística é você aproveitar diversas técnicas que hoje nós temos, né? Temos o Reiki, temos também Ana, temos a reprogramação mental, nós temos os diversos braços da psicologia, né? No meu caso, eu sigo a abordagem junguiana. São todas as ferramentas para você encontrar a sua integridade, que é o caminho, né, do que a gente chama do meio. A tendência do mundo hoje é viver a dualidade. Ou a gente é bonito, ou a gente é feio. Ou a gente é rico, ou a gente é pobre. Ou a gente é bom, ou a gente é ruim. Não existe a dualidade. O caminho é a mesma coisa, né? A lei hermética
né, de Hermes Trismegisto, ela fala exatamente, é uma das abordagens. Então, tudo é o mesmo, só o que muda é a intensidade. Então, se eu estou no ódio e amor, eu vou aumentando aqui o amor, olha, eu consigo chegar no amor. Se eu estou na noite, eu vou aumentando a luz, eu transformo no dia. É a mesma coisa em polos opostos. O que nós temos que encontrar na nossa vida é esse caminho aqui, ó, fora da extremidade. Porque aí a gente não está sofrendo tanto o pêndulo do ritmo da nossa vida. A vida é cíclica, sempre. A vida é cíclica. Então eu não estou aqui embaixo do pêndulo. Eu subo. E quando eu subo, olha, eu não sinto mais tanto movimento. Eu estou aqui, ó. Entende? É encontrar essa integridade. É assim que a gente vai na disciplina, sim, de se autoconhecer, na disciplina de compreender o que é que você está emanando. Ah, eu estou dizendo que eu perdoo. Perdoa de verdade? Você se perdoa? Né? Quando você faz alguma coisa que você não gosta, quando deita a cabecinha no travesseiro, aí eu vejo muitas vezes, e a professora Lúcia Helena, que é assim, nossa, eu sou fã dessa filósofa, ela tem um podcast que ela está falando assim. Eu acho engraçado as pessoas afirmarem que tem personalidade forte, como se fosse um recurso extremamente positivo. E ela fala, é como se você tivesse um cavaleiro em cima de um cavalo. O cavalo seria o nosso ego, a nossa vida, em que a gente cria uma personalidade. Essa personalidade é o que a gente chama de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou crescer assim, você sempre assim. Você não muda, você não faz o esforço da mudança. Regina entrou na live. Regina. Entra Regina, hoje! beijo, Regina. Bom, Curta suas férias. e aí, a outra parte, Regi, deixa eu acabar aqui que a gente chama você para conversar um pouco. A outra parte é o cavaleiro, que é o nosso espírito, que está observando e que está dando as diretrizes para a gente ter esse crescimento, né? Para a gente conseguir galgar um patamar mais elevado. E aí eu tenho que sair de ser a parte do nosso cérebro reptiliano em que eu estou só reagindo. Eu não tenho que reagir, Paty, eu tenho que agir. Quando eu reajo, é quando você faz alguma coisa comigo, eu não gosto, eu vou reagir. E essa reação com você, muitas vezes nem é com você. É algo que eu aprendi lá na infância, é algo que eu vivi, que eu gravei no meu cérebro límbico e que eu tô repetindo, sem noção. Você já notou que às vezes a gente sente o cheiro de alguma coisa e aquilo remete um pensamento lá atrás? Ou a gente passa por alguma coisa e remete, né? Alguma coisa que a gente viveu. A gente chama isso de matriz. E a gente tem que voltar, através da terapia, nessas matrizes, para a gente ressignificar o que não é bom. O que é bom, agradecer. Mas o que não é, a gente ressignificar. Sem reclamar, né? Ressignifica sem reclamar. Sem reclamar, É uma através da gratidão. Gratidão, porque as coisas. Voltando ao que você me perguntou, a gente tende, muitas vezes, a não entender o caminho das dificuldades que a gente passa. Quando a gente consegue superar, que a gente olha para trás, a gente fala, nossa, eu aprendi muito e hoje eu me transformei, gratidão por isso. Mas enquanto a gente está no turbilhão do caos, e o caos é necessário, quando a gente vai fazer uma faxina em casa, a gente não tira tudo do lugar para limpar o pó e a poeira, isso é o caos. Né? A casa fica uma bagunça para depois ficar mais cheirosa, mais gostosa, mais arrumada. É a mesma coisa na vida da gente. Às vezes a gente passa pelo caos e a gente vai tirar tudo do lugar. E quanto mais no lugar você tirar as coisas e as crenças que nem fazem mais parte de você, mas você está ali no comportamento repetindo, mais você vai conseguir fazer essa renovação. E como diz na Bíblia, naquele trecho que eu sou apaixonada, quando Saulo de Tarso chega no portão de Damasco e ele tem a visão, né, do nosso Cristo, e ele então pergunta, por que me persegues? Naquele momento ele sente a luz dentro dele. E ele então decide que a partir daquele momento, o maior dos perseguidores, né, de Cristo e dos seus seguidores de Cristo, se transforma no maior dos apóstolos, né, Paulo de Tarso. E ele fala, morri para o homem velho e renasce para o homem novo.
E é isso que a gente tem que fazer todos os dias. Se todos nós pudéssemos ter essa oportunidade, né? Porque às vezes a gente não se permite ter esses insights, né? Ficamos presos aos velhos hábitos, aos velhos conceitos, né? Às razões, e a gente não tem esses insights. Às vezes até porque a gente não quer ter, a gente tem medo do novo, né? Então Saulo foi muito corajoso ali, né? Quando ele se reconhece, né, Saulo, e se transforma em Paulo. Então, abrir mão da sua vida velha, da sua vida antiga, não é uma tarefa fácil. A gente escuta sempre essa ministração, né, como assim, Jesus entrou na vida dele, transformou a vida dele. É tudo muito religioso, mas quando a gente para pensar, não é muito religioso. Praticamente não é religioso, entendeu? É Graças a literalmente Deus. uma atitude de autoconhecimento, de transformação e principalmente, eu acho que de aceitação, de você olhar para você e falar, olha, eu estou precisando de luz aqui nessa escuridão que eu carrego, eu tenho que mudar meus hábitos, eu tenho que mudar minhas atitudes, talvez os meus resultados estejam sendo impactados do jeito que estão, justamente por minha causa. Então, assumir responsabilidades, né? E também abrir mão. Abrir mão, às vezes, você ocupa um espaço de destaque, você tem um sucesso, mas justificado por coisas ruins, né? Por atitudes ruins. Então, essa autotransformação ela tem que vir de dentro mesmo, né, Cris? Perfeito, perfeito, Paty. E nós somos seres criativos. A nossa sombra, né, que é o que é a sombra? É a ausência de luz. É onde a gente ainda não conseguiu parar para olhar. É na sombra que está a verdadeira riqueza, porque tem a criatividade, tem tudo de novo que a gente pode trazer. E cada vez que a gente olha e a gente aceita, nós temos que aceitar que somos imperfeitas e as imperfeições existem. Mas cada vez que eu olho para ela e falo, vou transformar numa grande oportunidade, a vida vai ficando leve. Não é Existe fácil, muita essa mas autopunição. É, existe muita essa autopunição da gente estar o tempo inteiro, sabe, se cobrando. Eu acredito, isso eu tenho muito para mim, eu sou uma pessoa que eu sou exigente comigo mesmo, né? Porque eu acho que nós temos, eu acho não, eu tenho certeza, nós temos sempre a oportunidade. Os milagres acontecem todos os dias para quem tem olhos para ver. Só que para isso eu preciso ter a atenção no meu momento presente. Eu não posso estar na nostalgia do passado, nem na ansiedade, olhando o futuro. Senão eu não consigo olhar o presente. Olha, eu estou olhando para você, Paty. Você é meu presente. E é um presente de Deus para mim, de verdade. Porque eu poderia estar fazendo milhares de outras coisas e não ter visto nem o seu convite, que foi com tanto amor. Tanta coisa em pouco tempo que a gente já construiu juntos, não é? Porque eu me dei a oportunidade. A Paty sabe, eu não gosto de dirigir, gente, principalmente em estrada. E nós moramos em lados opostos da cidade. Então, esse deslocamento para mim, principalmente à noite, né, a minha visão, ela é pontilhada, uma visão meio, né, diferente. Então, eu não gosto de dirigir à noite, mas foi um desafio. E fico marido. Segunda-feira a gente está junto no nosso Pode Amar. Né? Realmente, assim, a vida é cheia de surpresas. Eu tenho vivido momentos muito difíceis, extremamente desafiadores, mas ao mesmo tempo momentos que estão me trazendo uma riqueza de pessoas incrível, né? Você é uma delas. E quando eu comecei o Pode Amar, assim, eu estava muito feliz, eu estava num auge de felicidade incrível. Então, falar do amor para mim estava muito ligado à cura, né? Eu tava, porque o amor, a paixão, aquela coisa toda. Eu tava numa felicidade muito grande escrevendo meus textos, escrevendo meu livro, que você é uma convidada minha junto com a Regina, né? Nós estamos fazendo um livro, tá, gente? E vamos ser 3 autoras nesse livro. Então eu tava num auge de uma alegria muito grande desse alto amor, desse autoconhecimento e tal. E no meio do caminho aconteceram coisas que me deram uma tristeza profunda em relação ao amor. E eu falei, nossa, mas eu estava tão apaixonada, eu estava vivendo uma coisa tão linda, o meu coração estava tão pleno, eu estava tão feliz, as lojas, as coisas, e de repente essa angústia. E aí eu comecei a observar as várias fases do amor, né?
e eu comecei a entender que material profundo é esse que eu consigo produzir dentro do meu próprio ser, que laboratório que eu sou, né? Porque o amor cura, o amor adoece, né? O amor enlouquece, entendeu? Então são tantas possibilidades de falar do amor. O que a gente precisa dentro desse contexto que a gente está falando agora é nunca minimizar o impacto do amor. Porque o mesmo amor que pode tirar uma pessoa da cama, levar essa pessoa para ser uma medalhista, por exemplo, uma esportista, é o amor que pode tirar a vida de alguém. Né? Então, o amor ele tem seus extremos, ele tem suas loucuras. Então, tem a questão de amar demais os filhos, de amar demais um cônjuge, a perspectiva de entregar amor sem filtrar. A gente, infelizmente, Regina, não sei se ela ainda está na live, ou ela deve estar passeando, né? Por isso que eu não a convidei para entrar nem nada. Mas se ela quiser entrar, ela dá um oi aí que a gente abre a live para ela. Ela fala assim, eu me lembro dela no nosso primeiro podcast dizendo que não tem como se proteger do amor, né? Que não tem como, a pessoa não tem como se proteger do amor. E eu batendo na tecla, não, tem que ter uma receita, tem que ter alguma coisa, porque não é possível que a gente vá viver completamente vulnerável, assim, a tudo que o amor pode causar, né? As pessoas precisam encontrar o ponto de equilíbrio. Então, meus textos são muito poéticos, meus textos não são científicos. Essa parte da ciência do amor é Cris, doutora Cris, que traz para o podcast, tanto para o livro, né? Eu não sei se, eu acho, olha, eu acho, viu, Cris, que a Regina vai contar algumas aventuras de amor. Eu acho que ela tem cara de jornalista que conta aventuras de amor. Vou dar uma provocada nela. No meu caso, eu sou uma poeta, né? Apesar de ser jornalista, então eu tenho mais esse jeito de romantizar, mesmo que seja tristeza. Né? Eu tenho essa coisa, eu não sei se foram as aulas de literatura lá do segundo grau, mas assim, até sofrer para mim é uma coisa maravilhosa. Adoro sofrer, quero sofrer, tô com vontade de chorar, deixa eu me acabar. Ah, acabou, pronto, não quero mais sofrer, agora eu tô feliz. Poeta é isso, né? Poeta é isso. Então, assim, poeta, ele é isso. Então, não tem muito como. Eu acho que a gente tem que se respeitar, né? Eu não vou dizer que eu vou mergulhar no sofrimento, não é isso. Agora, eu acho que a dor, e aí chega a ser sempre amarelo para mim, a dor, ela tem que ser respeitada. Eu não posso olhar para alguém que está sofrendo, ou sofrendo principalmente por amor, que é uma coisa muito comum na vida das mulheres, e dizer, ah, deixa isso pra lá, larga isso pra lá, que bobagem. Amanhã você encontra outro, o homem é tudo igual. Olha, pega essa energia aí, transfere de um para o outro, vai dar no mesmo. Eu não posso minimizar a dor. Eu tenho que, nem que seja ouvir, nem que seja ouvir, mas eu tenho que deixar aquela dor passar por si só, até que a pessoa vai conscientizando, vai vivenciando. Mas sufocar a dor, para mim, na minha percepção poética, eu tô dizendo que eu não sou uma profissional da área da psicologia, eu acho que sufocar a dor não é uma coisa boa. O que você diria sobre isso, Cris? Digo que você é uma pessoa muito intensa, tá? As pessoas intensas, elas vivem. As pessoas intensas, elas vivem, né? É o que a gente falou, os polos. Quando você está muito triste, ao mesmo tempo, quando você conquista alguma coisa, você entra na euforia. E é tudo muito intenso. Uma coisa que você falou que é muito bonito, e a gente tem que sempre reconhecer, eu nunca posso julgar, nunca, independente. Um problema tão pequenininho, eu tenho um problema tão maior, tá aí na sofrência, nunca. Cada um tem uma cliente que eu amo muito que fala assim, cada um tem o seu sapatinho, né? O seu sapato é o que você consegue que cabe no seu pé, não é? É. Então, cada um sabe o que dói, o que pega. Porque, como eu te falei, quando a gente está vivendo uma dor nesse momento da vida, a gente, na verdade, está vivendo várias dores de ciclos que a gente está ali repetindo, porque isso aconteceu há muito tempo atrás. Então, uma criança que não foi que não se sentiu amada, né? Porque tem isso também, a interpretação da criança. Às vezes o pai e a mãe faz tudo o que pode, né, para dar de melhor, mas a criança naquele momento não se sentiu amada, então ela tem ali um abandono.
ela vai repetindo a sensação de abandono e muitas vezes vai encontrar parceiros que a abandonem, porque é a única sensação que ela sabe, ela entende que o amor é se sentir abandonada. Então eu vou repetindo esse ciclo e escolhendo parceiros que de alguma forma vai acabar me trazendo a sensação de abandono, né? E a gente tem que ressignificar isso, olhar para trás, né? Olhar o momento, olhar para o pai, para a mãe, entender a realidade de cada um. Que a gente não faz isso, a gente fica olhando para o umbigo. Ah, eu passei por isso, eu passei por aquilo. Mas e esse outro parceiro que está fazendo isso? O que é que ele passou? Como foi a infância? Como foi a criação? Todos nós somos interligados. Dizendo, então, é que a gente realmente não pode banalizar as nossas emoções, a nossa saúde mental. Não. É claro que eu, poeta, vou tirar tudo que eu posso, né, tanto da alegria como da tristeza. Isso. Mas no dia a dia, a gente precisa de um ponto de equilíbrio, né? Nem todo mundo vive de poesia. Então, você tem que estar de pé, você tem que coordenar suas ações, você tem que ter tomada de decisões. E essas tomadas de decisões não podem ser permeadas nem pela tristeza, nem pela alegria. Ela precisa ser tomada por um ponto de equilíbrio, né? Então, imagina, uma pessoa está muito alegre, muito eufórica, sai, compra tudo que vê, passa cartão, volta para casa endividada, Aí né? Ah, porque eu estava traz a alegre. dor. Aí, Aí traz já plantou a dor. né? Então vamos pensar, vamos botar né? Eu gosto de ser intensa, não tenho nenhum problema com a intensidade, mas eu conheço isso em mim e sempre, peraí, Patrícia, baixa a bola. Pegou o limite, olhou quanto tem para gastar? Calma, olha aí o destino disso. E a tristeza é o outro ponto, né? Então, assim, eu tô muito triste, tipo assim, não quero mais saber de nada, vou acabar com tudo, vou fechar tudo, larga tudo pra lá. Pronto, você também tomou decisões erradas baseadas em sentimentos. Então, o que a gente está querendo dizer aqui é que esses sentimentos existem, nós vivemos nesse labirinto o tempo todo. Uns vão ser com a alegria, com a tristeza, outros vão ser com sentimentos mais perigosos ainda, tipo a fúria, a ira, o ódio, né? Quantas pessoas que você fala, nossa, essa pessoa sabe por nada aquele ódio. Então, assim, são sentimentos humanos que estão dentro de nós, nunca fora, né? E a gente tem que ter cuidado com esse labirinto, cuidado com por onde vai, por que caminho que vai. E aí vem Setembro Amarelo, com essa questão da gente dar o start em dizer para as pessoas assim, olha, tá doendo, procura ajuda, procura uma terapia, lê um livro, chama um amigo, né? Procura um profissional de preferência, porque é evidente que a gente quer até ajudar, mas às vezes a gente não sabe como, precisa de um profissional. E eu fico muito preocupada que as pessoas hoje, elas. Até algumas pessoas falam para mim, ah, você vai fazer live, Setembro Amarelo? Ah, porque tá todo mundo já falando sobre isso. Mas cada um vai ter uma entrega, né? E a gente trouxe a doutora Maria Eugênia com uma entrega muito ligada ao corpo físico, né? Ela está muito ligada a dores físicas. A gente trouxe ontem o Ivan, que fala muito sobre crescimento financeiro, sobre empresas. E agora a gente está trazendo você, que é uma pessoa que tem uma vertente mais ligada ao emocional. Aí vamos trazer isso assim para dentro de casa. Vamos pensar numa casinha, né? Porque o menor núcleo da sociedade é o quê? É a família. É o menor núcleo, né? O menor núcleo é a sua família. Se a sua família, duas pessoas é uma família. Então, assim, por menor que seja a sua família, se você mora sozinho com seu filho, você tem sua família. Se você mora com o marido, você tem sua família. Tem gente hoje que é mãe de pet, pai de pet. As pessoas levam isso super a sério. Antigamente você fazia piada com isso, mas hoje a própria psicologia já está aí, a ciência, para mostrar o quanto os animais fazem bem para as pessoas. Então, dentro do núcleo familiar, o menor núcleo, como lidar com esses conflitos? Como gerir as nossas emoções? Tudo é o caminho de dentro. Continuo falando, é o que você vibra. Vamos puxar aí 3 ganchos que eu anotei aqui. Intensidade que você falou, tá? A intensidade você vai canalizar para sua parte criativa. Então, você vai sentir sim suas dores, você vai sentir suas alegrias e você vai escrever. Você vai gravar como você grava tanto. Você aprende a ter um autoconhecimento e a canalizar os seus talentos.
Porque tudo que a gente tem, quando a gente olha numa esfera, lembra que eu falei que é tudo a mesma coisa, o que depende é a intensidade? Então, se eu tenho algum grande defeito, pode ter certeza que esse defeito, se a gente mudar o polo, vai virar uma virtude. E isso é uma dádiva. Você vai usar a sua intensidade da forma criativa que você traz e que você estimula muita gente com isso. Né? A sua criatividade, a sua entrega ao seu trabalho, o seu amor ao seu trabalho é algo contagiante, isso é nítido. E você vai continuar usando isso a seu favor. Tá? Você vai tirar isso, você vai tirar essa intensidade quando é relacionado à sua saúde, né? Física, mental e comportamental. Então, se eu sei que eu tenho essa intensidade, eu vou me disciplinar. Eu não vou no shopping. Quando eu for para o shopping e olhar alguma coisa, eu não preciso disso mesmo. Eu faço sempre uma pergunta que eu aprendi com um dos meus mentores. Daqui a 10 anos, isso vai fazer alguma diferença na minha vida? Se for fazer, vale a pena, vai fundo. Se não for fazer, você fala que coisa linda, já vi, já experimentei. Não precisa estar dentro do meu guarda-roupa, até porque você vai estar lá daqui a uma semana, vai estar velho, não é isso? A outra coisa que é muito importante, Paty, falar, que assim, você fala, é muito importante, sim, quem está com... A gente começa com um comportamento depressivo antes de se transformar na doença, né? E nós familiares, nós que estamos em casa, falta preparo e a gente, povo preguiçoso, levanta, menino, levanta, menina, vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa, vamos mudar. Não é assim. Depressão é uma doença. Depressão é algo muito sério. Então, quando eu começo a ver que aquela pessoa que está ali, ela está tendo um comportamento em que você não consegue notar mais vitalidade, amor pela vida, motivação, tem alguma coisa errada. E você vai acender o farol amarelo. Ainda não é o vermelho, é o comportamento. Comportamento depressivo. E aí a gente vai buscar ajuda. E a maior ajuda que você pode ter é ouvir, não falar. Tá? A nossa sociedade é a sociedade em que a gente tem que falar o tempo inteiro, falar, como se nós fôssemos, assim, né, o modelo de comportamento, né? Todos nós adoramos dar pitaco na vida dos outros como modelo de comportamento. Não, você tem que fazer assim, assado. E o que a pessoa está vibrando? O que faz parte da vida e do propósito dela? Eu estou levando em consideração. Então, eu vou abrir a minha escuta. Escuta ativa. Deixa falar. Pode ser o que for, deixa a pessoa falar. Né? Nós temos vertentes da própria psicologia em que você vai falar o tempo inteiro. O terapeuta, são pouquíssimos feedbacks que ele vai dar. Porque a própria escuta, o ato da fala e você tá analisando e refletindo vai te trazer resposta. Deixa a pessoa falar, silencia. Né? Tem hora de falar e hora de silenciar. Isso é muito importante para esse Setembro Amarelo. Que os familiares, que é o nosso núcleo, que é a nossa casa, tenha esse olhar, né? Muitas vezes a pessoa que está ali, ela não está sendo preguiçosa, ela não está sendo, né? Usar um termo um pouco mais chucro, né? Vagabundo, né? Que se usa muito. Não, ela está doente. E aí a gente vai olhar para isso. A gente vai enxergar e abrir a escuta. E o que você traz, o nosso núcleo familiar, né? A família é justamente o maior dos cenários para a gente conseguir essa evolução, sempre. E aí, vou tocar em alguns pontos que vai trazer polêmica, a gente pode até depois conversar um pouco mais. Eu tenho uma situação que está muito difícil com aquele familiar. Quer saber? Vou embora. E eu não resolvi o problema. Eu fui embora. Mas o problema está no outro? Vamos lá. Fulaninho só reclama da vida. Fulaninho só... Tudo que faz é ruim. Ele não vê o meu valor. Vem cá. Desde quando o outro tem que ver o seu valor? Você que tem que enxergar seu valor. Desde quando o outro reclamando vai tirar a sua paz? Se o outro está tirando a sua paz, é porque você está dando autoridade para ele tirar a sua paz. Ele pode falar o que quiser. Reclamar o que quiser. Você está ouvindo. Está entrando, está saindo. A gente dá autoridade pro outro. Essa é uma tarefa difícil, né? É uma tarefa difícil, mas é uma tarefa que exige disciplina. Você começa ali um pouquinho,
né? E você fala, não vou reagir. Eu vou agir diferente. A pessoa começou a reclamar, muda o foco. Faz alguma coisa legal. O que aquela pessoa gosta? O que anima aquela pessoa? Muda o foco da conversa, vai fazer outra coisa legal. Para você não se estressar e a outra pessoa, né? Ter opa, não é tão ruim assim. Então, essa autoridade que a gente dá para o outro, tirar a nossa paz, é algo incrível. A gente dá autoridade para a pessoa na fila do banco, uma fechada do carro, pronto, acabou. Mudou, acabou o seu dia, porque você vai estar remoendo ali. Filho da mãe, me deu uma fechada, o que é que ele está achando? A frase que eu sempre falo, o tempo dele é mais precioso que o meu. Eu fico danada quando me dão fechado na rua. Né? Aí eu fico, Cris, calma. Vamos disciplinar a mente, porque ele não vai tirar a minha paz. E a gente vai passando por testes. Né? Então, o núcleo familiar é o núcleo que geralmente é mais capacitado para tirar a nossa paz. Mas a questão não está na fuga. Eu não vou fugir e ir para um lugar que seja mais distante. Ah, Cris, quer dizer que você acha que tem que ficar... Tem situações e situações, é lógico. Mas no caso, o ideal é que você consiga resolver isso dentro de você primeiro para você tomar uma atitude. Então, primeiro eu vou resolver dentro de mim. A partir do momento que aquilo não me incomodar, e aqui, a partir do momento que eu tiver clareza de pensamento, aí eu vou tomar a melhor atitude, pode ter certeza. E uma coisa melhor, isso não vai se repetir, porque eu encerrei o ciclo. Eu consegui. Encerrar ciclos. Encerrar ciclos. Breve nós vamos fazer uma live aqui com uma pessoa que ela tem um perfil no Instagram falando exatamente sobre divórcios, sobre como encerrar ciclos, né? Que são assuntos difíceis também. Colocar ponto final em relações, seja casamento, namoro, até familiar mesmo. Né? Tem uma coisa que Filhos, eu pais. faz tudo, né? Tem uma coisa que eu sempre me pergunto assim, eu tenho frases que me acompanham, né, dos meus livros. Então, assim, por exemplo, nós somos uma colcha de retalho. Nós temos aqueles pedacinhos, né, o tempo todo ali. E sempre uma coisa remete a outra coisa. Nada é muito solto. Não tem como você encontrar coisas soltas. A gente já nasce, né, tem o cordão umbilical ali. Então, você já traz o DNA. Você já traz aquelas experiências, Memórias. já vem uma série de situações ali, e aquilo só vai aumentando de tamanho. Então, por isso que essa questão da autoconsciência é tão importante. Nós estamos aqui no Setembro Amarelo buscando, não é minimizar a dor das pessoas, mas mostrar alternativas para lidar com a dor. Por isso que eu falo que assim, valoriza essa dor, valoriza. Você está sofrendo, você está vivo, agradece, né? Beliscou você, está machucando e vai trabalhando isso, né? Trânsito, você deu um exemplo de trânsito. Todas as vezes que eu entro no meu carro, nesse último carro que eu comprei, inclusive, que tem quase 4 anos que eu tenho esse carro, desde que eu comprei esse carro, eu falei, pronto, tô rica, milionária, tô perfeita. Eu entro no carro e falo, tô perfeita, tá tudo certo. O universo vai trazer tudo ao meu redor. Patrícia, paz. Eu comecei a andar em paz. Por quê? Porque o trânsito sempre foi um problema para mim. Sempre, sempre tinha confusão, alguém que ia bater em mim, e fechada, e eu ficava super chateada com aquilo, e muito machismo no trânsito. Então eu entro no carro e eu vou zen. Vou zen. Outra coisa, excesso de multa. Já tive muita multa. Então agora, quanto é que é para andar aqui? 60? Pronto, eu ando a 60. Acabou. Acabou, eu não é 60, então eu vou a 60 o tempo todo. Às vezes, quando eu saio de Lauro para ir para Salvador, minha filha está do meu lado e fala: pode pisar, aqui é 80. Ah, tá, 80. Então, é uma consciência que eu coloquei em mim para não ter problema no trânsito. Realmente, assim, com o trânsito, eu consegui resolver isso. Não é com tudo na vida que você se resolve, né? Porque tem várias situações. Às vezes, no dia a dia das pessoas, pequenos detalhes. A gente está banalizando assim com trânsito, com coisinhas pequenas, mas pequenos detalhes vão mudar o comportamento dessa pessoa. Nosso comportamento. Justamente em momentos que ela precisava estar muito segura. Ela precisava estar consciente dela. E aí uma coisinha na padaria, na farmácia ou em casa, né, no café da manhã, não deu 8 horas ainda. E a pessoa já mudou a métrica do dia dela todinho em função disso.
A minha casa tem 3 pessoas. E eu enfrentava um problema terrível, que é o quê? Eu trabalho com celular, todo mundo sabe disso, né? Quase todo mundo que trabalha com celular, o outro acha que não está fazendo nada, né? Ah, você está no celular. Por que você está no celular? Então, eu sempre tive esse problema. Digamos assim, de uns 3 anos para cá, eu eliminei esse problema. Né? Então, eu comecei a educar a minha família, literalmente. Olha, é o meu instrumento de trabalho. Então, quando a minha filha vinha me interromper, eu parava, dizia, sabe aquela conta que eu acabei de pagar para você? Eu ganhei dinheiro fazendo isso aqui. Eu estou trabalhando. Você respeita? Dá para respeitar? É meu trabalho. E eu fui criando consciência, eu fui criando tanta consciência que agora, se eu tiver num ambiente fechado, batem na porta. Se eu tiver no celular, fala assim, quando você tiver um tempinho, quando você puder falar, entendeu? Aí a minha filha vai mandar uma mensagem para mim, ela fala, eu tô te mandando agora, mas quando você puder, você responde. As pessoas entenderam que isso aqui é minha ferramenta de trabalho. Então, se Respeitam eu você. me respeito, mas eu tive que ensinar esse respeito, porque era uma verdadeira loucura. Tipo, meu marido ligava para mim qualquer hora do dia ou da noite e eu podia fazer o que ele queria. Você pode pegar isso para mim? Você pode buscar isso para mim? Você traz isso aqui para mim? Como assim? Eu estou trabalhando, né? Então a gente tem que educar o outro, senão vai virando uma coisa insuportável. Porque imagina as pessoas não darem valor ao seu trabalho, não respeitarem o seu horário de trabalho. Então eu penso que eu preciso educar o outro e eu preciso de muita paz para fazer com que as outras pessoas percebam o meu limite. Porque senão, pequenas coisinhas vão tirar o equilíbrio. E aí, como é que eu chego aqui para fazer essa live com você? Como que eu chego aqui? Se ao longo do dia tenho 500 mil interferências, ainda mais quando as pessoas são multifacetárias, né? Elas fazem muitas coisas. Então, tem interferência, é o e-mail, é o WhatsApp, é o telefone, é o cliente que chega na loja, é a matéria, é o podcast. E aí, como que você concentra a sua energia? Então, existe uma necessidade da gente impor limite. Como impor limites sem ser mal educado? Quais seriam, assim, as estratégias para você, dentro desse ambiente familiar, dizer: olha, eu sou essa pessoa, eu preciso que você respeite esse limite. Existe um caminho, doutora? Existe. Quando você fala que você vai educar o outro para ter a sua paz, você já prestou atenção no quanto você se educou? O quanto você aprendeu a se valorizar? O quanto o seu trabalho, você teve que ter toda uma perspectiva do que você vivia e talvez lá desde a infância de não ter sido valorizada com as pequenas coisas. E você passa a olhar isso dentro de você ao ponto de você ter a autoridade de chegar para o outro e falar assim, meu horário de trabalho, eu estou... A gente, com palavras, Paty, a gente não educa. A gente educa com testemunho. É com nossa com o que a gente está fazendo. Porque palavras a gente fala o que a gente quer. O testemunho que é muito difícil. Nesse processo de educar o seu marido e a sua filha, com certeza, você entrou no processo de autovalorização e de reconhecer o seu trabalho e o seu potencial. E a partir daí, isso se torna fato. Então, o grande caminho, né, para a gente educar as outras pessoas é quando a gente encontra esse autorrespeito, é quando a gente para analisar, né, essa situação internamente e a partir daí eu vou impor os meus limites. E eu usei até a palavra errada. Você não precisa nem impor, porque com o seu testemunho e com a sua verdade, você contagia. Lembra? É magnético, você está sentindo. E quando você sente, você emana. Isso é científico. E as pessoas não captam só a comunicação verbal, você muito bem sabe disso. É a comunicação através dos gestos, é a comunicação, né, através das atitudes, é a comunicação também, né, que eu vou entrar também no assunto polêmico, telepática. Sim, a gente consegue sentir e a gente consegue se comunicar com a energia do outro. Eletromagnético, é energia. Então, a partir de tudo isso, né? Quando você fala assim, eu preciso educar para ter paz. Tudo que você falar, eu preciso, é porque no fundo você sabe que você não tem. Quando você precisa de algo, você está dizendo para o universo, eu não tenho, né?
Quando você está na oração e fala, eu preciso de paz, você está dizendo para o Criador, eu não tenho paz, né? E aí a gente está na reclamação. Isso é programação, né? Isso é programação mental. Então, é que a paz prevaleça frente ao caos. Em momento nenhum da sua vida, você vai viver uma paz em que, do lado de fora, também a paz seja repleta em todos os âmbitos. A gente vai aprender a ter paz interna, tendo o caos externo. E estamos encarnados, e faz parte desse processo. Nós estamos aqui, nós vamos sentir raiva, nós vamos sentir fúria, né? Só que com o autoconhecimento, a gente sente. É como se você, quando você entra no mar, né? Não vem aquelas. Aí você tá no mar onde tem muitas ondas. Então, quando você entra no mar, a onda vem, né? E muitas vezes te joga para trás. E você continua andando até uma hora que você passa do que a gente chama de quebra-mar aqui na Bahia. Eu não sei se existe essa palavra nos outros estados. Mas depois do quebra-mar. Tem? Tem. Depois do quebra-mar, o mar é tranquilo. Então, é a mesma coisa na nossa mente. Né? Vem a sensação, a gente está se batendo, mas vai chegar num momento interno que eu vou olhar e vou falar, isso é tudo superficial, lá dentro tá tranquilo. Se você mergulhar nesse mar, lá embaixo é tranquilo, mesmo com ondas enormes lá em cima. Tudo se passa no que está aqui. Tá? Então, às vezes a gente está muito aqui. Eu ficaria horas aqui conversando. Eu estou vivendo uma alegria muito grande com essas lives. Está sendo assim fantástico, porque a Rede Sempre ela tem 12 anos já no ar como canal a cabo. Nós somos o canal a cabo oficial aqui do município de Lauro de Freitas, na Bahia, pertinho aqui da capital, Salvador. Mas hoje a gente tem pessoas nos assistindo em todos os lugares do mundo, porque nós somos uma TV via streamer. Então, a gente está em mais de 1.000 aplicativos, nós chegamos em mais de 1.000 cidades, são milhares de pessoas mesmo. Então, para a gente é uma alegria muito grande chegar na casa das pessoas. O Instagram já é fantástico, o YouTube, né, o nosso canal no YouTube. Então, eu quero pedir para quem está seguindo a live, ir lá no YouTube, TV Sempre, né, Rede Sempre TV/YouTube. Inscrevam-se. Amanhã essa live vai estar lá. Se vocês forem no YouTube agora, vocês já conseguem assistir a live da doutora Eugênia e a live do Ivan, que esteve aqui com a gente ontem, né? E amanhã vocês vão assistir essa live aqui com a Cris lá no YouTube. Depois a gente vai fazer cortezinhos pequenininhos para espalhar aí pelos grupos. Então é um momento muito grandioso, né? Eu tenho uma alegria muito grande. Por quê? Porque o nosso canal de TV, ele tem a liberdade de desenhar o próprio conteúdo. A gente roteiriza isso aqui. Então é muito lindo, eu fico assim, extasiada de imaginar que a gente está ditando o que vai para o ar. Nós estamos escolhendo sobre o que falar, sobre com quem falar, sobre como falar, sobre quais temas abordar, sobre o que nós queremos ser referência. Né? Então, para a gente é muito mágico tudo isso. Produzir conteúdo, chegar na casa das pessoas, ter apoio de patrocinadores, como o próprio governo do estado da Bahia, como a Prefeitura de Salvador, como as nossas lojas, né? A Zeli Boutique, a Azemem e tantos outros patrocinadores, tantas pessoas, a sua clínica. Então, gente, assim, para nós que estamos fazendo esse conteúdo hoje, o mais importante de tudo é que ele seja compartilhado, que ele seja visto, que ele transforme a vida de pessoas, que pessoas possam se identificar com o que a gente está falando. Os comentários são muito importantes. Vão lá no YouTube, façam os comentários. Essas lives vão estar acontecendo sempre. A Cris Luiza, ela já é uma parceira do Pode Amar. Então a gente está gravando alguns episódios. Em breve vocês vão estar assistindo. Mas a Cris também tem um consultório em Salvador, aqui na capital da Bahia. E eu queria, Cris, que você deixasse o contato para que as pessoas pudessem saber como te encontrar. O meu Instagram é o Cris Luiza _ ter a luz, fica ter a luz, tudo junto. E eu atendo no Instituto Horus, que fica aqui na Pituba, tá? No bairro da Pituba. Quem quiser entrar em contato, eu tenho um card no meu feed que tem o WhatsApp Business, né? Que é o que eu uso para marcar, para agendar. Não tenho agora na memória, mas entrando no Cris Luiz _ ter a luz e me mandando mensagens também no direct. Eu estarei lá atendendo a todas. Muito obrigada Pronto, por essa qualquer oportunidade. Imagina.
Qualquer dúvida, gente, pode chamar no nosso Instagram que a gente manda também o número da Cris. Bom, lembrando você que está em Salvador, você que está em Guarajuba, Praia do Forte, Estrada do Coco, aqui esse pedacinho da linha verde aqui em Abrantes, Camaçari, que domingo agora, dia 15, nós vamos ter um encontro com 8 coaches, gente. 8 mulheres extraordinárias vão estar aqui no Alfa Shopping, nas minhas lojas. Eu estou extremamente feliz com esse momento. A Cris vai estar aqui, então se você quer conhecer a Cris pessoalmente, quer bater um papo, é uma roda de conversa sobre nós. Nós somos tão importantes que nós resolvemos fazer uma roda de conversa sobre nós. Então você, mulher, é super bem-vinda. Os homens também são bem-vindos, né? A gente, claro que a gente gosta muito dos homens, né? Inclusive mandar um abraço apertado para o seu marido, que é todo especial, Marcelo, um querido. Traga ele domingo. Meu marido também vai estar aqui. Então, assim, não é ambiente que homem não possa vir de jeito nenhum. Os homens são super bem-vindos. Quando nós falamos de nós falamos dos homens. Não tem jeito, né? Somos seres de relacionamento. Então, domingo, uma roda de conversa sobre nós, 15 horas. A loja vai abrir a partir das 13 horas. Inclusive, a Cris já marcou horário comigo. A Cris já reservou roupa, já marcou horário, vai chegar mais cedo. Obrigado, Cris, pela preferência. Nossa, então, 13 horas. Cada coisa linda, a gente vai ficar doida lá. As lojas vão estar abertas a partir das 13. Eu vou estar aqui com o Esther, vou estar com o Yasmin. E 15 horas a gente vai ter essa roda de conversa. Provavelmente vamos transmitir também. Não tenho certeza ainda, estou estudando com a equipe da TV, mas é muito provável que a gente transmita e você vai ser muito bem-vinda aqui. Nós realmente só temos a agradecer pela sua participação no Pode Amar, pela sua participação aqui na live e um agradecimento para além da live, um agradecimento para além do Pode Amar. Né? Eu sei o quanto você se doa para os seus clientes, o quanto você tem sido esse ser humano referência de humanidade. Eu acho que isso é o que deve, né, dar muito orgulho para a sua família, para as pessoas que convivem com você. Né? Essa capacidade de ser humana, né? De ser humana, de amar. Então, de ter amizade, de aceitar o outro. Então, para mim é muito importante conhecer você, ter você na minha jornada e muita gratidão ao universo por tudo que você tem contribuído aí para tantas pessoas, tá bom? Beijo no seu coração. Quero te ver aqui domingo maravilhosa. Gratidão. Tchau, gente. Gratidão. Gratidão a todos. Amém. Um beijo grande para vocês. Olha, lembrando, hein? Vai pro YouTube que tem mais live lá.